Aqui nessa aula a gente vai falar em densidade. Nós já falamos em percentagem, título e massa, a gente já falou em percentagem, título e volume. E por que é importante a gente entrar agora com densidade? Porque a gente vai ver a partir daqui, dessa aula, vários exercícios, problemas de vestibular, questões de vestibular, que envolvem percentagem, massa e densidade. Então, nota que a densidade relaciona, massa da solução, não tem índice, dividido pelo volume da solução. Massa da solução, massa 1 mais massa 2, soluto mais solvente. Então, quer dizer, o que interessou para a gente na aula prática de densidade? Eu medi na proveta 50 ml de água, pesei na balança, no vidro de relógio, 2 gramas de sulfato de cobre, aquele sal azul. Num becker eu adicionei a água e adicionei o sal, agitei até se formar uma mistura homogênea, uma solução. Pesei o becker, que eu já tinha pesado ele sozinho antes, a massa. Pesei o becker com solução e fiz a diferença. A diferença equivale à massa da solução. Peguei essa solução que estava no becker, coloquei numa proveta, medi o volume. Então, eu tenho a massa da solução e o volume da solução. Dividi, achei a densidade. Então, a gente traz a aula prática para a teoria, mais fácil do que dar a teoria e depois ver a prática. A gente já tem noção, a gente tem o toque. A gente conhece agora, sabe o que fez. E dando continuidade a isso, você tem que lembrar que eu, a partir da densidade e da percentagem massa, eu obtive a massa do soluto. E com isso, a massa do solvente. Então, tudo isso, ou melhor, para tudo isso, para calcular a densidade, para calcular a massa do soluto, para calcular a massa do solvente, porque a massa da solução eu já tinha. Foi a diferença do becker cheio e o becker vazio. Eu necessitei, além da densidade, da percentagem massa. Por isso que é importante a gente, depois de percentagem massa, mostrar densidade. Isso serve também para percentagem de volume, mas é muito pouco utilizado. 99,999 dos casos de questões de vestibular, você tem densidade e percentagem de massa. Isso a gente vai mostrar, depois daqui, vem só exercícios sobre tudo isso que a gente viu. Percentagem de massa, título, densidade, legal? E aí, para continuar, a massa da solução a gente já sabe como calcula. Uma coisa importante, geralmente a massa é em gramas e o volume da solução em mililitros. Esse é o padrão. Está aqui, ou centímetros cúbicos. Lembra que centímetros cúbicos é o mesmo que mililitro. Tá? Porém, como eu falo, os exercícios, eles fazem o que eles quiserem. A banca, os caras que compõem uma banca de vestibular, ele quer ver a tua capacidade. O que você sabe? Então, ele pode botar gramas por litro em termos de densidade. Que cuidado, não confunda com concentração em gramas por litro. Olha que concentração comum é massa do soluto, vai na prática, aula prática, sobre o volume da solução. Densidade é a massa da solução, nós pesamos a solução e medimos o volume da solução. Aqui é tudo solução, cuidado. Não se deixe enganar pela unidade. E os carinhas também podem colocar quilograma por litro. E aí vai depender da exigência do problema. Ele pode querer a resposta em quilograma por litro, e aí você vai ter que transformar grama por mililitro em quilograma por litro. Ou ele pode te dar a massa em quilogramas e o volume em litro e querer a resposta em gramas por mililitro. Isso tudo você já conhece. E aí eu continuo importante. Toda matéria tem duas características fundamentais. Possui massa e ocupa lugar no espaço, volume. Conclusão, massa e volume são coisas que todo material tem. Lembra que a gente trabalhou com isso até agora? Perfeito? E aí eu coloco aqui, balança é fundamental na determinação do peso de uma solução. A gente pesou a solução com Becker.
ou melhor, o Becker com a solução. E a proveta, recipiente usado para determinação do volume de uma solução. Peguei a solução que eu já tinha pesado, obtive a massa, e coloquei, adicionei, coloquei na proveta. E aí eu tenho o volume. Claro que a densidade medida dessa maneira não tem uma precisão, não tem uma exatidão. Por quê? A graduação aqui não é tão exata. O volume, a massa, a balança que a gente está usando, ela admite uma precisão, mas não é tão precisa. Por isso que quando você quer calcular a densidade de alguma coisa, você usa o densímetro, que é um aparelho que mede diretamente, digitalmente, olha só, te dá direto a resposta da densidade. Não é o nosso caso aqui, porque como eu falo, os componentes de uma banca de vestibular, eles querem saber tudo que você domina. Então não interessa para eles te dar isso é em laboratório, te dar um densímetro para você botar na solução e calcular a densidade. O que interessa para eles é que você saiba calcular a massa da solução, a massa do soluto, a massa do solvente, através de densidade, percentagem de massa, título, vai embora. Tranquilo, gente boa? Então agora sim, agora eu acho que vocês estão muito, não só preparados, como muito preparados para resolver e acompanhar toda a resolução dos exercícios, das questões de vestibular que a gente passa a partir de agora a mostrar para vocês. Valeu, até lá, grande abraço.